Bom, gente, boa noite, buenas noches. Bom, que bom que estamos mais uma vez aqui, depois de 2 semanas, para dar continuidade ao encontro e debater sobre os debates sobre o livro Desarrollo Desigual, do Neil Smith. Hoje, o José Gilberto vai apresentar a segunda parte do capítulo 1. Bem, boa tarde a todos, né? Vou fazer algumas considerações com relação à parte 3 e 4 do capítulo 1 do texto do Neil Smith. Eu vou falar em português, eu não vou arriscar aqui o meu portunhol, mas eu vou falar despacio, então creio que não há problema. Bom, a princípio, né, eu queria dizer que esse é um texto um tanto quanto mais... Essa é uma parte do texto, acho que uma parte mais complexa do texto, né, e que encaminha com a discussão da ideologia da natureza, né. No primeiro momento, na primeira parte do texto, quando ele começa com a discussão, ele já vai apresentando um elemento importante, né, que nós já vimos um pouco com a Amélie, né, que é a questão da dominação, a questão da visão dualista, do interno, do externo, da questão do externo e o universal, ou seja, como que esses elementos vão comparecendo, né, o interno e o externo muito relacionado ao gênero humano, né, e o externo e o universal relacionado à dimensão, ou seja, a relação que o humano estabelece com a natureza, já num encaminhamento extremamente dualista mesmo, né, tudo. E aí aparece, já no primeiro momento, 3 diálogos importantes, né, que é a questão do movimento do pensamento kantiano, hegeliano e marxista, que é a ideia da unificação, que está presente em Kant e está presente em Marx, né, e a ideia do que se estabelece como a divisão, a visão dualista, né, que está em Hegel, né, e assim por diante. Esses elementos, eles vão ser retomados no item 1.3 e 1.4, né, e eles vão sendo já desenvolvidos no 1.1, que é a ideia da natureza na ciência, que foi o que foi apresentado na semana anterior. Então, alguns elementos que vão aparecer, como a ideia do domínio sobre a natureza, a ideia do mecanicismo, a ideia da razão como um elemento fundamental, né, que aparece no 1.1 a partir de Bacon, mas numa perspectiva de uma razão científica e não de uma razão no sentido filosófico, é mais uma perspectiva mais epistemológica que começa a aparecer, e esse elemento vai ser importante para a gente entender o item 1.3, né? E depois a ideologia da natureza, numa perspectiva teológica, né, que a gente poderia chamar até do pietismo, ou seja, que a fé determina a razão, e depois uma ideologia da natureza mais da ideia do homem, do gênero humano, né, do biológico, né, no sentido que vai se despregando da natureza e dominando. E o item 1.2, né, que é uma discussão que também já foi estabelecida da natureza poética, que tem a ver com a relação de conquista e depois e portanto, de dominação daquilo que é hostil, para depois passar para uma perspectiva de unidade ou de aproximação do homem para uma natureza amigável, mas já numa ideia de, primeiro, de uma objetificação daquilo que se domina, né, da ideia da conquista, sobretudo olhando isso pela perspectiva da ocupação do território estadunidense, né, mais ou menos nessa linha que o Neil Smith vai estabelecer, para depois trazer uma outra forma de objetificação mais vinculada à ideia da paisagem, na ideia da contemplação, na ideia de que o espírito humano possa fazer um exercício de reconhecimento dos atributos da natureza. Então, na verdade, a natureza aí já vem com uma perspectiva, tanto na primeira leitura, de uma natureza hostil, como na segunda leitura, de uma natureza amigável, nas duas perspectivas, uma visão ahistórica, né, e, portanto, uma visão um tanto quanto idealista, e assim por diante. No segundo momento, ou no terceiro momento, melhor dizendo, né, proposta pelo Neil Smith, inicia-se uma discussão sobre Marx e a natureza, né. E aí, no primeiro elemento que vai aparecer sobre isso, vão ter, pelo menos, a questão, se a natureza aparece como um elemento importante e central na teoria marxista, né? Então vai ter primeiro essa pergunta. A segunda pergunta é se Marx estabelece uma leitura de unidade da natureza na relação com o homem, né?
E a terceira pergunta, já numa outra perspectiva, o que se considera efetivamente como totalidade em Marx, né, para pensar a ideia de unidade da natureza. Então, tentando olhar um pouco para essas questões, da centralidade da teoria econômica, né, o Smith começa dizendo que, embora a natureza apareça em um momento inicial como aquela que é capaz de gerar o valor, aquela que é capaz de produzir o valor nas teorias fisiocratas, essa dimensão de natureza, ela está vinculada essencialmente por uma perspectiva em que ela está como atributo, né, ela está como atributo para a geração de valor. Ela não é um elemento que está internalizada do ponto de vista do pensamento econômico de maneira geral. A única questão é que ela é o atributo da geração do valor. Né, e a geração do valor a partir do trabalho agrícola, essencialmente. E veja que nesse aspecto, não é nem o conceito de trabalho agrícola que está sendo elevado. A ideia de um atributo que é o trabalho da natureza no processo de produção, que está vinculado muito mais à terra do que à dimensão de trabalho, porque os fisiocratas têm essa perspectiva de entendimento desse processo. Quando ele caminha para isso, né, o Neil Smith vai caminhando para fazer essa reflexão sobre o Marx, ele vai chamar a atenção que o Marx busca, em sua análise, uma visão de que a natureza não é externa ao homem, né, ou seja, que a natureza não é algo separado do homem, né, mas que a natureza tem um elemento constitutivo precedente e não precedente. O que significa isso para o Marx? Significa dizer que existe um desenvolvimento histórico, né, um desenvolvimento da natureza, melhor dizendo, que chega no momento em que você tem um elemento central, que é o elemento da história. Nesse processo é que Marx considera que não há uma separação, mas há uma continuidade de desenvolvimento, cuja dimensão da cultura, cuja dimensão humana, é um elemento constitutivo da natureza. E ele vai até usar uma expressão lá na frente, que eu vou chamar a atenção para isso agora, para a gente já entender um pouco o que o Marx está dizendo, que é a ideia de totalidade. Por quê? Porque para o Marx, a totalidade, a natureza é a totalidade do todo que existe. Então, esse todo que existe, que o Marx chama a atenção, inclui a dimensão humana e o desenvolvimento do homem nesse processo. Aqui eu acho que, embora você tenha alguns elementos ontológicos que o Neil Smith começa a demarcar no começo do texto, na minha avaliação, ele não deixa muito claro isso. Né? E acho que talvez por isso o Neil Smith demore um tanto quanto para explicar por que há essa unidade em Marx. Ora, por que há essa unidade em Marx? Se a gente se remeter a Lukács, em Ontologia do Ser Social, nós vamos ter uma explicação, e depois eu vou até trazer uma citação do Lukács para a gente olhar nesse sentido, é que, para o pensamento marxista, a dimensão do ser, ela inicia-se numa perspectiva inorgânica, ela assume uma posição orgânica, e depois ela reconstrói uma outra dimensão, que é o ser social. Então, esse movimento que o Lukács traz muito bem é o movimento da totalidade do todo que existe. Porque o ser, ele não vai se transformando e se subdividindo para Marx. O ser vai ganhando complexidade na sua trajetória de constitutiva enquanto matéria, né? E que, portanto, vai chegar em um nível que matéria e consciência são coisas únicas e que reflete exatamente a capacidade da natureza em se constituir a partir de então como história, efetivamente. Né? Ou seja, não significa dizer que Marx descarta a história pregressa, significa dizer que Marx não divide a história em dois momentos. Ele coloca a história como um elemento precedente ao homem, precedente à consciência humana, e não precedente à consciência humana. E nesse não precedente, o Marx vai dizer, inclusive, que todas as outras dimensões possíveis de aprender são, efetivamente, o próprio desenvolvimento da natureza, inclusive o próprio conhecimento. Então, esse é o movimento teórico que o Smith vai tentar traduzir, mas que eu acho que se ele tivesse usado a ontologia lukácsiana, ele poderia ter avançado de forma mais clara nesse processo. E aí ele vai chamar a atenção do primeiro ponto, que é
a relação entre natureza e sociedade, né? E aí há uma clareza para isso, né? Porque, de certa forma, ele passa a utilizar aqui um diálogo com um autor, que é o Schmitt, né, que vocês viram no texto, e nesse diálogo que o Neil Smith vai estabelecer com esse autor, ele vai começar a demarcar alguns posicionamentos, tanto, né, do Schmitt quanto do Marx. E o primeiro posicionamento do Marx é exatamente esse que é reconhecido por Schmitt: a unidade da natureza. A separação, ele vai dizer, o Marx vai dizer, a separação da natureza em relação ao homem é um axioma positivista. E é um axioma positivista que não permite a própria diferenciação do desenvolvimento do ser. E por quê? Porque você vai estabelecer o reconhecimento de leis naturais e vai transportar essas leis naturais para o entendimento do humano. Por isso que o Marx vai chamar que esse é um preceito positivista, a separação, e ao mesmo tempo uma separação que não permite a diferenciação dos sujeitos, que unifica do ponto de vista epistemológico ao assumir uma única perspectiva de análise, que é uma perspectiva nomotética, que nós chamaríamos aqui, que é a perspectiva de leis gerais, que vão transitando da natureza, vamos chamar assim, dos outros seres inorgânicos e orgânicos, para o ser social. E aí, nesse processo, é criada uma separação entre sujeito e objeto, sem que isso seja construído de uma forma dialética. E é isso que aparece como crítica dentro do pensamento do Schmitt, né, em relação ao Marx, né. Por que aparece isso? Porque o Marx, em alguns momentos, ele vai dizer que a natureza é matéria da atividade humana. Ora, como na matéria da atividade humana, o Marx não está querendo dizer que ela é exterior ao homem, né? E ele vai dizer também que a natureza é elemento da prática, né? Mas quando ele assume essa concepção que a natureza é elemento da prática, o Marx, quando explica esse movimento, tanto do ponto de vista da atividade humana, quanto do ponto de vista do elemento da prática, o Marx está chamando a atenção que o homem é sujeito e objeto de si mesmo no processo histórico. Na verdade, isso até explica por que Marx é um ateu, no sentido de que, se o homem é sujeito e objeto do seu tempo e da sua existência histórica, ele não precisa de Deus, Deus não o criou. Ou seja, ele é o próprio desenvolvimento da natureza. E, olhando, o Schmitt vai chamar a atenção para isso, que ele vai, de certa forma, dizer que o Marx, em algum momento, se aproxima do Hegel, que separa a relação do homem com a natureza entre primeira natureza, que seria uma natureza natural, e uma segunda natureza, que seria a natureza humana. Que ele quer fazer uma associação, o Schmitt quer fazer uma associação entre natureza precedente e natureza não precedente do Marx. Então, o Schmitt chama atenção para a unidade, mas ele quer achar uma contradição, uma contrariedade, melhor dizendo, no próprio pensamento marxista. E ele vai chamar atenção, porque o Hegel diz: a primeira natureza são as coisas externas, a segunda natureza é o espírito objetivo. Ou seja, é o pensamento, é o espírito e o pensamento a segunda natureza, ou seja, a razão humana que se estabelece na segunda natureza. E isso dá uma ideia de cisão. O Marx vai dizer que esse processo não se dá dessa maneira, e vai, portanto, criar um elemento fundamental de explicação desse processo, que é o conceito de necessidade objetiva. E é importante a gente olhar para esse conceito de necessidade objetiva, que vai ser chamado para o Schmitt como o primeiro reino, porque ele vai associar ao pensamento do Marx, do próprio desenvolvimento das forças produtivas, do caminhar do homem, do reino da necessidade para o reino da liberdade, ou seja, ele vai sempre criando dualismos no pensamento marxista, quando, na verdade, o que o Marx está chamando a atenção é que essa passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade é uma mudança das dimensões teleológicas humanas, né? Que o Lukács também vai nos ajudar a entender um pouco isso, porque o Marx vai chamar a atenção que algumas necessidades teleológicas, que são primárias do ponto de vista da existência do homem, elas vão ser substituídas ou elas vão ser facilitadas para outras dimensões da ocupação e do próprio desenvolvimento do ser, que é a dimensão da consciência. Então, Marx não está separando como se fosse
um momento em que o homem vai se libertar totalmente do reino da necessidade. E isso vai estar muito mais claro nos itens anteriores, porque o Schmitt vai usar esse trunfo para poder dizer que o Marx tem um certo determinismo, para dizer que o Marx vai apostar na dimensão cultural em detrimento da dimensão natural, vamos chamar assim. O que acontece nesse movimento do pensamento do Marx é que o Schmitt esquece de entender que para o Marx a necessidade é histórica. Portanto, ela sempre vai existir. O que vai acontecer é que ela vai mudar o seu conteúdo. Vai mudar o seu conteúdo nesse sentido é que o Lukács chama a atenção das teleologias iniciais, ou primitivas, ou primárias, melhor dizendo, para não classificar como hierarquia, e depois das teleologias secundárias, ou seja, aquelas que são relacionadas ao espírito e à consciência humana. Portanto, é o que o Marx vai chamando que as necessidades vão se alterando do ponto de vista histórico. A necessidade é uma construção histórica humana, e, portanto, ela não é natural e deixa de ser natural. Ela é constantemente o próprio desenvolvimento do ser. Então, nessa ideia é que aparece um outro conceito fundamental da nossa discussão, que é o conceito de mediação. E aqui também há um problema nesse processo de entendimento, né? Porque a mediação, nesse processo, é um elemento que sofre mudanças estruturais na sua forma de realização, que o Marx vai explicar isso mais na frente. Ou seja, para o Schmitt, isso não ocorre. Para ele, a mediação é sempre um processo contínuo da relação do homem com a natureza. Para o Marx, não. Para o Marx, não é uma relação do homem para a natureza. Para o Marx, a mediação é um instrumento central do fazer humano no processo que é imutável e inacabado, sempre inacabado, que é a interação metabólica. Ou seja, a interação metabólica sempre vai existir. E é por isso que o Marx não despreende o homem da natureza, né? Ou seja, por não despreender o homem da natureza, exatamente porque ele considera que a interação metabólica é permanente e contínua, né? Ou seja, entre os seres. Entre os seres. Marx aí não distingue isso, vai dizer entre os seres. E o ser humano tem a capacidade de ter uma dimensão particular, que é uma dimensão particular da natureza humana, que é fazer esses processos mediadores na sua relação com o mundo. E esses processos mediadores se dão exatamente pela compreensão de que sujeito e objeto são a mesma coisa. O homem é sujeito de si mesmo e objeto de si mesmo. O homem, quando faz a mediação e quando estabelece interações metabólicas, estabelece isso numa relação de consciência e ação, de consciência e transformação da sua dimensão orgânica e da sua dimensão de consciência, que para o Marx é matéria. Portanto, não há uma separação nesse processo. Então, na verdade, essa interação metabólica se estabelece a partir de mediação, que é um processo de consciência e intencionalidade, que se materializa em trabalho para o Marx, né? E, portanto, incorpora o trabalho é a dimensão concreta dessa interação que não separa homem e natureza. Por quê? O Marx vai dizer, são as próprias forças, agora com objetividade cultural e histórica, são as próprias forças da natureza humana. Portanto, o trabalho é ao mesmo tempo natureza e desenvolvimento. É ao mesmo tempo natureza e transformação. É ao mesmo tempo natureza e mudança de consciência histórica e social. Então, nesse processo é que o Marx entende a natureza enquanto uma totalidade, né, nessa sua realização. Ele diz exatamente isso. A natureza é transformada, humanizada, enquanto o homem é transformado, naturalizado. A natureza produz trabalho, muda, portanto, a forma de interação pela dimensão da necessidade. Como a necessidade, já comentei, é histórica, esse processo é o que dá a ideia do movimento dialético, inclusive para dar a ideia depois do que nós vamos chamar lá da questão da não-identidade. Ora, o trabalho, portanto, se realiza como sujeito, e o trabalho se realiza também como objeto, ou seja, quando o homem realiza o trabalho, ele realiza
na sua condição de sujeito e na sua condição de objeto. Marx não separa essas duas dimensões, diante das suas capacidades, intencionalidades históricas e assim por diante. E nesse processo, também o conhecimento é visto como um elemento central desse processo metabólico, né? Ou seja, de uma interação metabólica. E aqui é um problema central, porque nós vamos ver isso depois em algumas discussões teóricas e filosóficas, que a ideia de que determinados tipos de trabalho, como o trabalho intelectual, não é uma operação metabólica, né? Ou seja, porque há uma restrição de entendimento, de ação metabólica, de que o homem transforma alguma coisa em produto. E para o Marx não é isso. Essa operação metabólica não é necessariamente a transformação da natureza em produto, mas é também a transformação da natureza humana em homem, que é o que o Marx vai chamar de hominização e humanização. Essas duas coisas atuam em reciprocidade, né? Portanto, não há... Porque se nós pensássemos dessa forma, de que a ação metabólica é simplesmente a transformação da natureza externa, eu já estaria rompendo com o conceito do Marx, que o conceito do Marx é que a natureza não é externa e, portanto, não é dividida, né? E é isso que dá a ideia, de, portanto, de uma dialética efetiva na relação com a natureza. E aí entra um campo específico de reflexão, se em Marx, né, ou no materialismo histórico, há uma dimensão de uma dialética da natureza. Eu não sou um leitor cuidadoso do texto do Engels, né, mas eu costumo pensar algumas leituras que estão dadas em que a dialética da natureza, como se fosse um elemento a ser olhado epistemologicamente para os processos naturais, excluindo o humano, aniquila qualquer possibilidade de interpretação de uma dialética da natureza, né? Então, na verdade, ou seja, se você exclui o trabalho como dimensão humana nesse processo, não é possível, porque as relações específicas, que nós chamaríamos de uma natureza exterior, elas seriam unicausais, elas seriam causa e efeito, e assim por diante. Portanto, há um processo que exige sempre no pensamento a ideia de uma interação metabólica, que elimina estranheza e externalidade do homem em relação à natureza, né? Ou seja, há sempre esse processo de uma dimensão muito clara. Outro aspecto a ser tratado nessa relação é a natureza e a utopia, né? Então, o Schmitt, ele coloca uns quadros teóricos para o Marx, dizendo que o Marx tem contrariedade do ponto de vista de unidade, porque ele não enxerga a dimensão do ser social, ele não enxerga a dimensão da mediação como um processo que está relacionado à consciência e matéria, não reconhece que há processos contínuos de interação metabólica, né? Por isso ele vai, inclusive, criar uma divisão metabólica entre pré-burguesa e burguesa, nós vamos falar sobre isso, e, portanto, esses são os elementos mais importantes dessa primeira parte do que ele chama da relação, inclusive, sujeito-objeto do Marx para entender o homem e a natureza. No segundo momento, ele vai colocar o Marx em uma dimensão, mais uma vez, tentando mais uma vez separar o pensamento marxista. E agora ele vai fazer um contraponto, aquilo que ele fez no primeiro momento do sujeito-objeto, ele agora vai buscar uma relação entre natureza e história. E aí tem um problema central, né? Por quê? Porque a história, é bom que se pense assim, é a consciência temporal de existência da natureza, que é dada pelo homem, enquanto natureza. Então, a consciência temporal, a história é uma consciência temporal humana, né, acerca da natureza. E, portanto, é ela que revela as dimensões metabólicas que o homem estabelece. Portanto, entre natureza, necessidade e intencionalidade humana, na resolução da sua necessidade e, portanto, na sua própria transformação e na transformação da totalidade que o Marx chama de natureza. Portanto, o metabolismo, né, ou interação metabólica, é um absoluto na natureza, né? Portanto, que não se aniquila, né, e não se transforma, vamos chamar assim, no existente humano. Ele vai ter mudanças de forma,
vai ter mudanças de forma exatamente pelo aspecto da mediação, né? Que é aqui a dimensão da consciência e matéria. Eu vou falar depois. A forma se altera, mas ela não é historicamente determinada, como pensa, por exemplo, Schmitt, que ele vai separar numa forma pré-burguesa e numa forma burguesa. Veja, nas duas formas que ele associa, na pré-burguesa, ele vai dizer que há um domínio inicial do objeto sobre o sujeito. Esse domínio do objeto sobre o sujeito, na verdade, é o reforço do naturalismo positivista. Né? Daquilo que o próprio Hatzel, se a gente for lembrar do Hatzel, é isso, né? Pensando dentro da discussão da geografia. E a burguesa, que ele vai chamar de totalidade, veja, e esse é um problema sério, eu já tinha apontado que o Schmitt tinha problema com o conceito de totalidade, porque ele vai chamar que somente a totalidade está dada na sociedade burguesa, e não é isso que o Marx estabelece. O Marx diz o seguinte, que as relações humanas apresentam padrões de desigualdade e ganham maior complexidade na sociedade burguesa porque ganham um atributo que não estava dado para a apropriação do excedente numa sociedade escravista, para a apropriação do excedente numa sociedade feudal, que se realiza na forma de valor de troca na sociedade burguesa. Ou seja, essa é a dimensão da diferenciação. E isso vai ser importante para a gente entender a ideia de poder que o Schmitt vai falar lá no final do texto, depois, de uma forma equivocada de poder. Né? Então, o que acontece? Com essa ideia de totalidade burguesa, que o Marx chama atenção para isso, mas não no sentido de que ela é o fim da história e nem o ápice da história, mas é o próprio desenvolvimento e da complexidade das relações humanas. E, portanto, nessa visão de totalidade que o Schmitt coloca, ele associa isso ao positivismo e ao historicismo, muito mais nessa lógica do que efetivamente de um pensamento dialético. Então, por quê? Porque ele dicotomiza pré-burguês e burguês, e ele hierarquiza. Quando Marx diz que as coisas simplesmente ganham complexidade e não hierarquia. Né? E, portanto, ele cria uma discussão que até o Smith vai fazer a crítica, que são dialéticas de tempos históricos e não de processos históricos, que são coisas muito distintas. Né? E aí por quê? Porque para Marx, a dialética é uma relação que está presente na mediação. Né? Na mediação que o homem estabelece com o mundo. Né? E ela não é uma dimensão que está colocada de uma cronologia, ela é uma perdura na dimensão da existência humana. Né? Portanto, não está vinculada a um modo de produção. A mediação não é um atributo de um modo do homem no modo de produção. Né? Então, na verdade, o que acontece é que a mediação muda qualitativamente. E nisso muda a relação metabólica. Né? Muda a interação metabólica do homem, né, na verdade. Portanto, há uma consciência e um nível qualitativo de mediação que o Marx vai dizer, por que muda? Marx vai dizer muda porque é um conceito fundamental que vai interferir numa mediação complexa, né, e total humana, para entender, inclusive, a sua própria relação consigo mesmo, que é a alienação. Então, sem entender isso, e esse é um conceito que falta no pensamento do Schmitt, e que eu não sei se depois, não lembro agora, se o Neil Smith vai buscar depois esses elementos, mas evidentemente que a alienação, como uma dimensão da consciência de matéria e natureza, né, explica muito sobre a questão do ser, né, sobretudo desse ser complexo que nós estamos observando. Se a gente olhar aqui uma frase do Lukács, que eu vou trazer para os senhores aqui, assim, inicialmente o ser é constituído de entes que são incapazes de produzir a si próprios. Referimos-nos aos elementos químicos, às leis físicas, que regem o mundo inorgânico. Isto quer dizer que a primeira esfera do ser a se constituir foi a esfera do ser inorgânico. Ou seja, é uma ideia de um movimento do desenvolvimento da natureza. O segundo movimento do ser é o ser orgânico. O terceiro movimento do ser é o ser social, que vai ganhando em complexidade. Não vai ganhando no sentido de ser mais ou menos importante no mundo. Vai ganhando no sentido da complexidade que ele alcança. E aí, nesse processo, o que acontece? O Schmitt vai chamar a atenção, preso naquela relação entre
o pré-burguês e o burguês, ele vai chamar a atenção dizendo que o Marx promove um problema sério de entendimento da relação do homem com a natureza por conta de elencar categorias epistêmicas e categorias econômicas. O fato é que, para o Marx, as categorias epistêmicas que estão relacionadas a movimento, contradição, mediação, alienação, por exemplo, elas estão imbricadas com as categorias econômicas. E essa imbricação é exatamente a dimensão ontológica do conhecimento do Marx. Então, na verdade, esse é um equívoco que o Schmitt estabelece no entendimento e na separação dessas categorias epistêmicas e econômicas. E a mesma direção é a questão do que ele vai chamar de utopismo. Por quê? Porque o Marx muda efetivamente, altera qualitativamente no seu discurso, na sua construção, ele altera qualitativamente as categorias econômicas. Claro que altera. Mas a gente tem que entender quando Marx altera a dimensão qualitativa das categorias econômicas. Ele altera no discurso político. Né? Por quê? Porque o Marx se compreende como um ser histórico e atuante na história. Então é necessário separar um pouco os textos que o Marx são analíticos dos textos que o Marx são políticos, como, por exemplo, o Manifesto Comunista, como, por exemplo, o 18 Brumário, que são textos muito mais conjunturais do que analíticos do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque, evidentemente, o Marx aposta numa compreensão de que a consciência é matéria. E, portanto, eu tenho que fazer a disputa também dos projetos políticos para compreender isso. Então, esse é um equívoco do Schmitt quando ele quer separar as categorias econômicas e criticar a mudança qualitativa que o Marx estabelece para essas categorias, tentando chamar isso de utopismo. Né? Claro que, evidentemente, que o Marx vai pôr um agir no âmbito da consciência. Né? Isso é pôr um agir no âmbito da sua dimensão histórica. Ele é um sujeito histórico. Então, ele vai fazer a disputa de projetos políticos. Né? E ele vai dizer que isso, inclusive, é um trabalho da consciência para o Marx. É o trabalho da consciência. Não é como consciência e matéria. Né? Portanto, não há uma separação efetiva entre essas categorias do Marx. Né? Ele vai até dizer que a forma que o Marx estabelece de tratamento dessas categorias, de mudança qualitativa dessas categorias, ele vai chamar a atenção de uma ideologia fina, que Hegel vai chamar de uma ideologia fina e assim por diante. Ora, daí é que ele vai chamar a atenção de que essa dimensão que o Marx tem, essa perspectiva política que o Marx tem, ele vai chamar isso de uma vontade intencionada. Né? Mas ele esquece que toda vontade intencionada, ela tem elementos metabólicos. E esses elementos metabólicos, né, que estão representados no processo de mediação, na forma de mediação, e que, portanto, determina a interação metabólica com o homem, também passa por processos autômatos e alienados. Então, a vontade intencionada, ela tem que ser sempre historicizada. Ela nunca pode ser pautada como se fosse um elemento externo do contexto histórico. E da vontade intencionada, ele vai fazer o Schmitt vai fazer uma ligação de vontade como poder. E aí, mais uma vez, ele cria um problema teórico. Por quê? Para Marx, o poder não é uma ideação do homem. Não é uma vontade do homem o poder. Para Marx, é uma materialidade concreta das condições de reprodução do oikos. E veja, eu estou chamando a atenção aqui para o oikos. E o oikos aqui não é a dimensão de valor de uso e valor de troca. O oikos aqui é essencialmente a dimensão da realização da vida humana. Portanto, ela pode ser só no valor de uso, uma forma mais pretérita, como pode ser no valor de uso e no valor de troca, numa forma mais contemporânea. Então, para o Marx, a gênese do poder
não está no homem, porque senão vai constituir aquilo que vai estar no final do texto desse capítulo, que é a ideia do homem mau, que faz mal à natureza, e que tira a dimensão da perspectiva do próprio capitalismo no processo de aniquilação da vida humana, né, e da totalidade, pensando na natureza como totalidade, e assim por diante. Portanto, esse é um poder que mais se associa a uma visão weberiana, que o Schmitt tem, do que para uma perspectiva marxista. Né? Mesmo porque, para o Marx, o poder não está nem no Estado. Né? O Estado é a aparência do poder para o Marx, efetivamente. Né? E aí, portanto, o que o Marx vai chamar de consciência e matéria é o que resolve a discussão do pensamento do Schmitt, da ideia, por exemplo, de uma relação harmônica entre homem e natureza. Marx nunca estabeleceu essa relação harmônica. Marx sempre disse que é uma interação metabólica, efetivamente. E aí ele vai criar um recurso de linguagem para poder dar essa ideia da dimensão do poder e da dimensão do utopismo marxista, e ele vai associar isso com aquela ideia de que, para o Marx, nessa perspectiva política, né, o tempo livre do comunismo, que ele vai chamar de cultura, vai se sobrepor ao tempo da reprodução material do homem. Porque ele vai separar as coisas. Por quê? Porque ele separa a necessidade. Porque ele não entende que a necessidade é histórica. Ou seja, porque então ele vai dizer assim, porque ele está preso de que a interação metabólica é trabalho produtivo, no sentido clássico, dentro das teorias marxistas. Né? E eu particularmente tenho muita dúvida de que a gente deveria separar trabalho intelectual como trabalho improdutivo. Né? Acho que a gente teria que olhar isso de uma outra forma. Mas é isso que ele faz, ele vai dizer que o tempo livre do comunismo, que o Marx aponta, é o predomínio da cultura, é o predomínio do trabalho improdutivo sobre o trabalho produtivo, porque esse trabalho produtivo, segundo inclusive o Sérgio Lessa, que defende essa teoria, seria efetivamente o trabalho em si. O trabalho intelectual não é um trabalho produtivo. Né? E aí isso gera, então, e aí mais uma vez, o que acontece o Schmitt? Ele dicotomiza para empurrar o Marx para o utopismo, para dizer que no reino da liberdade, no comunismo, haverá ainda uma subjugação do reino da necessidade, que é o trabalho produtivo e, portanto, é a subjugação da própria natureza. Para o Marx não é isso. O reino da liberdade é o próprio desenvolvimento da natureza humana. Né? Portanto, essa discussão ele vai se sustentar depois na perspectiva de que o marxismo, com essa leitura da cultura, vai criar, com essa leitura da liberdade, com essa leitura do comunismo, vai criar uma perspectiva de um determinismo histórico, né? Ele não fala com essas palavras, mas é esse o raciocínio, né? E esse determinismo histórico vai constituir aquilo que a escola de Frankfurt, na pessoa do Marcuse, né, vai criar como o homem unidimensional, um texto que acho que quase todos aqui já devem ter lido, que é um texto muito bom. Da mesma forma, podemos até chamar aqui o Horkheimer, que vai separar a ideologia de utopia, né? Vai fazer uma discussão entre utopia e ideologia. Ou, inclusive, às vezes, a fazer uma associação entre utopia e ideologia, porque é um pouco a trajetória da escola de Frankfurt. De certa forma, o Schmitt também vai fazer essas considerações críticas. Né? Vai dizer que o Schmitt, né, o Neil Smith, perdão, vai fazer as considerações críticas ao Schmitt. Vai dizer que o próprio Schmitt tem uma visão utopista e romântica, né? Ele cria uma separação entre o objeto de trabalho e o sujeito do trabalho, que Marx não cria, né? Portanto, é aí que cria uma externalização da natureza. E por quê? Porque aí vem o discurso do Schmitt sobre a dimensão da tecnologia. Né? Por quê? Porque ele vai associar tanto a tecnologia com aquela, e a tecnologia no sentido não de técnica, mas de incorporação tecnológica, da mesma forma como ele fez a oposição das dialéticas históricas, ele vai fazer agora com a ideia da tecnologia. Por quê? Porque ele vai dizer que a tecnologia vai ser uma forma de imposição do homem à natureza. Então agora ele usa o recurso
do objeto de trabalho, separando do sujeito do trabalho. Né? Ou seja, por que a tecnologia é perniciosa? A tecnologia é perniciosa por si mesma? Ou a tecnologia tem um atributo essencial que é entender quem é o sujeito do trabalho? O sujeito que opera a dimensão da tecnologia. Ou seja, ele abstrai a perspectiva ontológica. E ele vai buscar isso dizendo o seguinte, que o Marx, nesse aspecto, vai se aproximar do Kant, da unidade sujeito-objeto, né? Mas com uma diferença. Vejam, para Kant, a unidade sujeito-objeto se dá na razão. Mas essa razão é a verdade para o Kant. Ou seja, a razão é a verdade. Porque o real não é cognoscível, não é compreendido, não é passível de ser conhecido como um todo. Então, onde é que está o conhecimento e a verdade e a realidade para o Kant? Está na razão. Diferentemente do Hegel, né, em que separa. E vai dizer, a verdade está na razão, mas essa razão, como espírito da história, aniquila a natureza. É o pensamento da separação hegeliana. Para o Marx não é isso. Para o Marx, o conhecimento é um exercício da razão, efetivamente. Mas não é uma razão externalizada da natureza. Não é uma razão ahistórica. Não é uma razão idealista. Ou seja, é uma razão que busca o reconhecimento de identidades e não identidades, como movimento. Né? Diferentemente do Hegel. Porque Marx não separa sujeito e objeto por conta do método, efetivamente. E ele vai dizer, inclusive, que aí o Marx tem um problema com relação à questão da não-identidade. E veja, não é isso. Né? A questão da não-identidade para o Marx é porque o processo histórico é contínuo, portanto, em uma dimensão ontológica. Por sua vez, Marx reconhece que em determinados momentos há identidade, mas é preciso entender que essa identidade entra em constante negação, porque é um movimento da história. É ser e não ser constantemente na própria transformação do sujeito histórico. Então, o que ele chama de que não há, do princípio de não identidade em Marx, é porque Marx trabalha com a perspectiva do movimento e da contradição. Né? Por isso que ele vai chamar esse recurso da identidade. Que o Schmitt não vê como atividade histórica, não vê como praxe social. Né? E, portanto, não vê como, vai ver também como se fosse um resultado a priori da razão. Né? Assim, sujeito e objeto não são absolutos em Marx, tanto quanto em Kant. Né? Só que para Marx eles são históricos. Né? Então essa é uma grande diferença. Por quê? Porque o movimento histórico faz com que mude os processos de mediação e que isso interfere na interação metabólica humana. É por isso que o Marx vai chamar até de uma ruptura metabólica, no sentido de que essa ruptura metabólica se associa na forma de externalização que o homem realiza por conta da alienação. Portanto, o problema está lá na mediação, na forma de mediação, para o Marx. Né? Então, é esse o movimento que o Marx estabelece. Porque se fosse de outra forma, ele negaria o processo de hominização e humanização constante humana. Percebe? Então, esse é um pouco o movimento que ele faz. E aí eu vou trazer aqui para a gente entender um pouco isso, né? Que é a forma cognoscível do homem sobre o mundo. Antes de tudo, o trabalho é um processo entre homem e a natureza. Às vezes aqui dá a impressão que o Marx dicotomiza, vocês vão ver isso. Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza. Um processo em que o homem, por sua própria ação, ou seja, medeia, regula e controla o seu metabolismo, portanto, ele também é objeto de si, com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ou seja, o homem é matéria e força simultaneamente. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural
numa forma útil para a sua própria vida. Quando o homem se apropria da sua matéria natural, se apropria de si também. É essa a ideia que o Marx tem. A matéria natural para o Marx não é uma externalidade. É o próprio homem se fazendo pelo trabalho, né? E tudo. Portanto, para terminar, né, para o Schmitt, o metabolismo é ahistórico e tem suas formas dadas por período de produção, a dialética dualista. A dominação é uma necessidade natural, né? Para o Marx, ela é histórica, né? Então há uma visão separada. A finalidade política da ação humana, do poder em si mesmo, é um problema para o Schmitt, porque ele não entende que a origem do poder não está na cabeça do homem, a origem do poder está na relação social que se estabelece, né? O fato é que Schmitt termina seu texto externalizando o mundo, chamando os animais que são assassinados pelo homem, a natureza externa que é destruída pelo homem, porque o homem virou um sujeito ruim. E isso se sintetiza no último item que ele chama de da última ideologia, né, que é a última ideologia que o Neil Smith vai chamar a atenção, que é a ideia da dominação da natureza, e ele vai trazer as reflexões, principalmente da escola de Frankfurt, né, da ideia do triunfo negativo do humano sobre a história, que a tecnologia, ao mesmo tempo, é o próprio aprisionamento do homem, porque é destrutiva da natureza e destrutiva da natureza humana. E aí, na verdade, o Smith não vai usar essa expressão eu estou usando aqui, mas, de certa forma, ele vai dizer que há uma reificação da relação humana, né, externalizada com a natureza. Essa reificação é que vai colocar o homem como o sujeito negativo, como o sujeito destruidor do mundo, mas, e com isso, vai obliterar ou vai secundarizar o movimento histórico e as contradições do próprio capitalismo. Portanto, a dominação da natureza passa a ser um discurso fetichizado, ideológico, que aniquila a reflexão sobre o movimento das necessidades históricas, que, contraditoriamente, na forma capitalista, está na relação valor de uso e valor de troca, e que se espelha efetivamente na propriedade privada. E isso coloca para nós uma última questão, que é se a gente poderia pensar que a produção da natureza é a própria produção do espaço, né, de maneira geral. Então, eu ficaria por aqui. Peço desculpas se fui muito aligeirado nas análises, e peço desculpas também porque eu tenho uma mania de dialogar com o texto, já fazer meus contrapontos, e então eu não consigo ler um texto sem me enfiar dentro dele e dizer o que penso. Então, peço desculpas também por isso. Gilberto, muito obrigado pela exposição, obrigado mesmo, sim, e ótima exposição. A gente abre, então, aquele espaço para debater com você, né, na forma de perguntas, tanto pelo chat, como também para quem quiser abrir o microfone. Perguntas não, só comentários. Comentários. Bueno, ya que nadie se anima, voy a largar. Como comentario, ya que decís no como pregunta, Gilberto, como comentario... Despacio. Me gustaría saber qué recuperás en torno a la producción de la naturaleza, más de lo que plantea Smith, ¿no? Porque por ahí lo que nos viniste compartiendo fue más una crítica de las lecturas hacia Marx, hacia lo que planteaba, ¿no? Entonces, como un posicionamiento de ahí de qué es lo que dice Marx y qué no. Entonces, en esa línea, me gustaría saber del texto qué recuperas o la lectura que hiciste con este diálogo con otros textos de Marx y con la Escuela de Frankfurt, ¿qué te pareció potente respecto a lo que plantea de la producción de la naturaleza? Me parece que são duas coisas, assim, né? Eu acho que, eu particularmente tenho uma crítica à estrutura do texto que o Smith colocou, Carla, porque eu acho que ele não precisava, o Smith não precisava ter chamado o Schmitt,
né, para poder fazer esse diálogo. Ele poderia ter ido diretamente ao Marx, né, porque, na verdade, eu acho que o Schmitt tem uma leitura que empobrece o debate. Ele poderia ter usado, na minha opinião, ele poderia ter usado as mesmas categorias analíticas do Schmitt e ter dito, vou usar aqui as categorias analíticas do Schmitt para a questão do entendimento do processo de produção da natureza, ou do processo ideológico de entendimento da natureza, que eu acho que essa é a grande questão que está nesse item. Eu acho que, do ponto de vista ideológico, né, se você me coloca essa questão do que traz de potência, né, eu não diria da produção, até porque eu acho que no outro capítulo a gente vai discutir um pouco mais isso. Mas eu disse que, do ponto de vista do entendimento do processo ideológico da natureza, eu acho que existe como potência, essencialmente, a relação sujeito e objeto, que eu acho que isso é uma discussão que precisa ser melhor aclarada nas nossas reflexões, e eu acho que isso responde, em certa medida, à dimensão da produção da natureza, em que não separa o homem desse processo, mas que também exige a compreensão do ser social, que na forma como ele realiza, né? E esse ser social na forma como realiza, não dá para excluir a dimensão da relação capitalista, mas isso também nos remete a uma coisa importante, é que, na forma como está estabelecida essa análise do sujeito-objeto, para a gente olhar as sociedades que não têm a ideia de valor, de troca, como referência, me parece extremamente importante entender as suas epistemologias, né? E por quê? Porque essas epistemologias, embora elas não estejam arraigadas no pensamento científico sobre o qual Marx sustenta, elas também trazem elementos importantes para nós entendermos o que é essa interação metabólica. Que interação metabólica os povos originários estabelecem com a natureza que não exige exatamente o paradigma da razão científica. Acho que isso é uma coisa importante para nós pensarmos do ponto de vista da produção da natureza. Porque dá a impressão que esses sujeitos históricos, pela dimensão técnica existente, não estabelecem interação. Dá a ideia de que, portanto, eles estão sujeitos ao naturalismo, obrigados à lei do natural. Eu acho que é uma presunção nossa olharmos dessa forma com a nossa racionalidade epistemológica científica, né? Então, acho que isso também é um aspecto importante. Exigir de nós o entendimento de qual interação metabólica se estabelece para as sociedades originárias. Então, essa questão, porque isso me parece que é um elemento importante dessa relação sujeito-objeto, que a gente não compreende muito bem. Acho que a outra questão fundamental que coloca para nós esse debate é a categoria de mediação, né? Que aí há uma discussão melhor e mais profunda do Mésaros, né, que ele chama de primeira ordem e segunda ordem, né, que me parece que também é importante. Que eu não gosto como é que eu vou dizer? Eu não gosto dessa categorização que o Mésaros faz. Porque quando você tem que adjetivar aquilo que já é conceito, me parece que você fica preso na própria palavra. Então, eu tenho usado um outro conceito que eu tenho chamado de metaxe, porque me parece que a mediação é uma dimensão de praxis, né? Uma dimensão concreta para o Marx de uma ação concreta humana, né? E aí a ação concreta humana, né, volto a dizer, é também a consciência, né? Marx também fala sobre isso, né? Ideologia alemã é muito clara, ideologia para o Marx não é uma abstração da sociedade, da realidade, não é uma negação do real, né? Ideologia é uma concretude do real. Então, quando você pensa em praxis, né, uma forma de praxis que não está concreta do ponto de vista da sua inteligibilidade, do ponto de vista da sua compreensão plena, é o que eu chamo de metaxe. Eu não, os gregos chamam de metaxe, que é a intermediação, ou seja, aquilo que está no meio, ou seja, aquilo que não se completa, né? Aquilo que não se completa, que é uma intermediação, me parece que é uma dimensão, que me parece que é um processo de mediação marcado pela alienação. Não sei se eu estou sendo claro.
Ou seja, é um processo que não é uma mediação no sentido que o Marx colocava, que é exatamente a compreensão do homem sobre os seus próprios desígnios, enquanto cultura e enquanto natureza. Né? Quando o homem tem uma perspectiva de intermediação, portanto, uma mediação de segunda ordem, que seria para o Mesaros a alienação, né, que eu estou chamando de intermediação e de metaxe, eu imagino, portanto, que essa interação metabólica que o homem estabelece é destrutiva. E aí que nós conseguimos entender por que talvez a escola de Frankfurt vem fazendo discurso depois da tecnologia, da destruição humana e etc. Mas com um problema de não olhar a dimensão ontológica, não olhar a dimensão das estruturas de classe, não olhar a compreensão do processo histórico. Então, essa categoria mediação me parece importantíssima para a gente entender por que o homem destrói aquilo que lhe parece externo, ou aquilo que não há o princípio de identidade para ele. Eu lembro que um rapaz queria fazer um trabalho comigo sobre a questão da natureza, e eu fiz uma provocação para ele, né, tipo assim, por que você não... Porque ele queria olhar umas fotos no museu de uma cidadezinha que eu morava, né, que chama Jabuticabal, e que eu moro às vezes, né, assim, mas que eu vivia mais lá, e tudo que eu vivia integralmente lá, e ele veio com uma ideia de que tinha várias fotos sobre a natureza, não sei o quê, só que eu tinha ido ao museu e tinha várias fotos sobre o escravismo, e ele era de uma família da elite lá do município, né. Eu falei, por que você não estuda o escravismo? Porque o homem foi capaz de destruir tudo aquilo que não era identitário, mas ele não reconhecia no que é identitário a si mesmo, que era o povo negro, que era o povo indígena. Então, fica fácil para você entender por que um homem destrói uma árvore, destrói um leão, destrói uma girafa. Mas é mais incompreensível porque ele destrói um ser que parece ele. Né? Por quê? Porque há uma relação clara aí de interação metabólica que está mediada pela alienação. Né? Está mediada por outros mecanismos de valor. Né? Portanto, ficaria mais fácil. Claro que ele não topou a parada porque as grandes famílias locais são escravocratas, eram escravocratas, né? Em tudo. Então, um pouco isso. Eu acho que a categoria mediação tem uma importância significativa. E acho que a ideia do metabolismo, né, da interação metabólica, que eu acho que vale a pena a gente olhar para isso com uma certa forma. Acho que com isso a gente quebra as cisões sujeito-objeto, homem-natureza, sociedade-natureza e tudo. E, por último, a dimensão ontológica do trabalho. Eu acho que essa última me parece fundamental para a gente entender a dimensão desse processo de produção da natureza. É a dimensão ontológica do trabalho. Mas entendendo o trabalho como um exercício pleno do desenvolvimento do ser, que se constitui inorgânico, orgânico e numa complexidade social. Né? Não separando esse desenvolvimento da matéria. Né? E que ganha... muda, Marx diz exatamente isso, muda qualitativamente com a dimensão da consciência. A matéria muda qualitativamente com a dimensão da consciência. Que é o que a gente chamaria das teleologias secundárias, né? O conhecimento é uma teleologia secundária, a arte é uma teleologia secundária, a religião é uma teleologia secundária, ou seja, que são as manifestações do espírito, mas que não estão descoladas da matéria para o Marx, e muito menos da história humana. Gracias, Gilberto. Ahí creo que Larissa se inscribió, ¿no? Sim, sim. Não sei se eu respondi, Carla, desculpa. Mais ou menos. Olá, gente, boa noite. Eu ia falar que, nesse sentido, tem até mais um elemento da denúncia do Smith, a obra do Schmitt, né, a essa dicotomia, que ao ele tentar ser dialético, os conceitos aparecem separados, né, que é a visão que o Smith destaca
de que ele se refere aos homens, né, de sem espaço para as mulheres. Então, eu acho que é exatamente isso que o Gilberto falou, né, de que ele tem uma visão de natureza pré-burguesa e burguesa, né? Então, nesse sentido, a divisão fisiológica, ela é vista como natural, né? Porque ela está como ele, a dialética, né? A visão de natureza dele continua sendo dicotômica, há um contraste, né? Em relação à divisão social do trabalho. Então, esse elemento fisiológico não é visto como uma produção, né, da natureza. E eu acho que é um elemento importante para se destacar, né? Exato, Larissa. Ele tem uma visão que eu chamaria de unicista, né, do ponto de vista fisiológico, né? E ele não estabelece isso nem do ponto de vista das mudanças de representação social. E por quê? Porque ele não reconhece a condição social dos sujeitos, que é uma coisa que o Smith chama atenção, ou seja, se você não reconhece a condição social do sujeito, ou seja, não reconhece a condição da mulher na história, como é que você quer tratar isso de uma forma dialética? Se você não reconhece nem a dimensão da própria divisão social, e naturaliza a divisão social do trabalho, né? E sexual, inclusive naturaliza a divisão sexual e social do trabalho. Porque ele tem uma visão extremamente unicista e não dialética, né? Sobretudo na questão da mulher. Acho que isso, você tem muita razão, bem preciso nisso. Então, João, essa é uma questão muito bacana, porque eu fiquei pensando muito nisso, porque eu passei esses dias escrevendo um projeto para o Chavante, né? Chavante, eles têm um nome que eu não vou lembrar agora como é que eles chamam, eles não se chamam Chavante, eles têm uma outra denominação, que se traduzir chama-se povo verdadeiro. É uma coisa maravilhosa, né? Você pensar nisso, o sujeito, o nome dele é povo verdadeiro, né? Assim como Che, né, na Argentina, né, Carla, que é gente, né? Me perdí en lo último que dijiste, solo escuché la parte perdí la parte de Argentina que dijiste, te casé, esa parte me cuesta el idioma. Não, Che é gente, não é isso? De Che. Che, a tradução de Che é gente, La não é isso? traducción de Che no es gente, en realidad Che viene de Che Guevara, se usa, es una forma de decir Che, como decir hey, como vos. Sí podría ser como gente, pero es más de otra forma de vincularse, es otra forma de relacionarse. Porque uma vez eu recebi um rapaz aqui do norte da Argentina, uma região com algumas, vamos dizer assim, marcadamente indígenas, e que eles usam uma expressão, e ele me disse que Che quer dizer também gente. É isso? Ou não? Não sei. Não sei se no norte da Argentina, talvez também há variações, então. Eu sei que os Chavantes se chamam povo verdadeiro. E aí, João, na leitura do texto, me pareceu uma coisa muito, muito importante olhar, e eu vejo isso com um certo discurso da questão do... aqui eu não chamaria só da questão da questão antropológica, porque eu não separo essas leituras, né? Eu acho que a questão é se isso gera uma perspectiva antropocêntrica, talvez. Essa é a minha pergunta. Mas eu é essa questão para o Marx que me parece que é muito importante, né? O Marx trabalha com a dimensão desse processo de que natureza e história se fundem na consciência humana, a partir da consciência humana, né? Mas não é que uma consciência humana externa, porque, na verdade, aí eu acho que eu volto sempre no Sartre nessa frase, mas eu acho que isso está dentro do Marx, que essa consciência é a consciência da natureza, né? Então, não é uma consciência externa, né? Ou seja, o homem é um ser natural,
cuja dimensão concreta da sua realização enquanto tal é a sua hominização e humanização, ou seja, esse é o próprio desenvolvimento da natureza, né? Que não cabe a outros seres inorgânicos e orgânicos, mas cabe ao homem. Esse é um movimento importante que tá no Marx. Cabe ao homem, ocorre com o homem, no seu desenvolvimento, ampliar a sua dimensão orgânica e inorgânica. Ou seja, o trabalho é a extensão dessa apropriação e desse desenvolvimento humano, orgânico e inorgânico, né? Eu sei que parece um tanto quanto mais filosófico, né, do que científico isso, né? Mas para o Marx essas coisas elas não estão separadas. Lembra que para o Marx a filosofia só tem sentido na dimensão da praxis. Então veja, o que eu estou dizendo é que não dá para a gente olhar com um olhar como se fosse uma dimensão antropológica, alienação, sem entender que ela é uma forma de interação metabólica que o homem realiza para si mesmo, anulando a sua dimensão de consciência ou reduzindo a sua dimensão de consciência. Se a consciência é matéria, a alienação é exatamente uma interação metabólica com essa matéria. Não é externa, né? Portanto, você não teria uma dimensão antropológica, né, de entendimento. Você tem uma dimensão de história da própria natureza humana que, dada a condição da reprodução social, dadas as condições materiais de existência, aniquila parte da sua dimensão de consciência pela alienação. E é isso que o Marx chama a atenção da ideia de que o homem aí rompe com a sua trajetória de hominização, humanização. É que cria aí a ideia de inumano no Capital. Essa é a questão. Por quê? Porque aí você poderia chamar de uma ontologia reversa, que está no texto. Ou seja, o homem na sua dimensão ôntica, como ser, ao determinar graus profundos de alienação, anula a compreensão da sua própria ontologia, da sua própria história humana, né? Ou seja, aquilo que o Marx chama atenção quando ele vai falar sobre a questão do próprio desenvolvimento do homem para o entendimento da sua história. Ele vai dizer assim, quando o sujeito não é rico, ele não entende a complexidade da totalidade do mundo. O que ele quer dizer com isso? Quando que o homem não é rico? Quando ele é alienado. Quando ele não tem o domínio e a propriedade de compreensão do mundo, ou seja, quando ele não tem consciência do mundo. Então, esse é um movimento filosófico para o Marx, mas que para o Marx esse movimento filosófico verticaliza na condição material de existência. Não fica aqui. Percebe? Então, a alienação, ela está aqui numa dimensão filosófica, mas ela só tem sentido de ser entendida quando eu realizo uma verticalização sobre o que ela produz na interação metabólica do homem consigo mesmo. Né? Agora, lembra, não é o indivíduo. O Marx é sempre o ser social. Porque se a gente for para o indivíduo, a gente vai para a psicologia, da psicologia a gente vai para a fenomenologia. Percebe? Ou para o liberalismo, se a gente pensar na dimensão econômica, né? Separando as categorias aí que o Schmitt quer separar. Percebe? Então, eu não acho que essa dimensão cria uma visão antropológica, né? Eu acho que é uma dimensão que tem uma perspectiva filosófica e epistemológica simultaneamente. E quando ela volta, porque ela volta na perspectiva de entender quais os desígnios do ser social, ela volta ontologicamente. Não sei se eu fui claro. Não, entendi. É que assim, na minha leitura, né, claro, eu posso estar equivocado, né, o Marx, quando nos manuscritos econômicos filosóficos, para ele conseguir operar com o conceito de alienação, ele tem que necessariamente depender do conceito de comunismo humano, né? O comunismo humano e o desenvolvimento histórico, né, é o desdobramento desse conceito, né, de comunismo humano.
Só que no início, né, assim como o espírito absoluto do Hegel, ele começa rude e sem consciência, no caso do Marx, né, seu desenvolvimento material necessário para conseguir se desvencilhar de uma condição primitiva, né? E no capitalismo, e que esse comunismo humano ele pode ser posto enquanto conceito por conta do desenvolvimento material que consegue reconhecer toda a história humana enquanto uma história, né? E ao mesmo tempo enquanto um desenvolvimento com um sentido, né? E seria para o Marx dos manuscritos o sentido pressuposto seria o do comunismo humano, né? E esse processo de alienação é justamente esse processo de divisão do trabalho, né? Desenvolvimento das forças produtivas, né? Que ele vai usar esse termo depois, né? Então, o processo o que para o Hegel é positivo, né? O processo de alienação é positivo, porque ele vai ampliando a consciência filosófica, né? Fazendo com que ela consiga conceber o conceito de espírito. No Marx dos manuscritos, a alienação ela é negativa, porque ao mesmo tempo que ela divide o trabalho, aumenta a riqueza, ela consegue construir uma classe de pobres, né? Que é a classe trabalhadora, né? Que é a classe que ela só pratica, enquanto a classe burguesa ela só teoriza, né? Ele coloca isso no final do texto, quando ele vai falar sobre alienação. E é por isso que eu perguntei, né? Se a alienação ela não depende não pressupõe, né? Não tem dentro de si uma concepção de ser humano, né? Porque eu acho que aí acho que é justamente essa discussão que o Smith está fazendo, né? Porque não existiria uma natureza humana. Essa natureza humana é uma maneira da gente dizer sobre algo que é próprio que a sociedade elabora, né? O que o ser social, vamos dizer assim, de certo modo, gravita ou reflete sobre a sua própria condição, né? Enquanto ser social, né? Eu acho que não é tão... Eu acho que não dá para... talvez eu não consiga descrever com uma certa clareza o que seria essa natureza humana, mas eu acho que é o objeto de discussão do Smith, né? Ele fala, e o sentido é dizer, nas palavras dele, né, que a natureza humana ela é algo que é produzido, né? Se a gente, por exemplo, falar de racismo, né, quando a gente fala de racismo, a gente não está só falando que o negro é oprimido, né? A gente está falando que o branco não é ser humano, entendeu? É esse que é o ponto, porque não existe um ser humano construído, porque o ser humano ele teria que ter uma certa unidade, uma certa coerência, né? Enquanto um ser existente, né? Mas o que existe de fato é um ser social que é conflituoso, né? Então, esse é um problema que eu acho que acho que nós não temos discordância. A alienação é um aspecto negativo, né? Quando eu faço essa inflexão, eu estou dizendo que ela subtrai a dimensão da consciência humana, eu estou dizendo isso. Agora, se eu naturalizar que a alienação é uma parte do humano, esse é o meu problema. Se eu naturalizar que isso é uma parte do humano, eu concebo que o racismo é uma coisa natural humana. Percebe? Então, esse é um problema. Agora, eu acho também que sempre também nessa dimensão do branco, eu acho também que tem uma dimensão da generalização que é muito complicada, né? Porque eu acho que se a gente coloca esse atributo do branco, eu acho que a gente destitui a dimensão de análise. Então, eu acho que a gente tem que qualificar isso, né, dessa forma. Porque, por exemplo, eu participo da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? As pessoas olham para mim e falam, mas você não é preto. Aí outro dia um professor disse para mim o seguinte, que se eu fosse usar as cotas, eu seria anulado porque eu sou árabe, né? Porque eu pareço meu biotipo é mais árabe do que preto. Bom, não vou entrar nessa discussão. Agora, o fato é o seguinte, quando eu entro numa loja, eu sei como as pessoas me olham, portanto eu sou preto. Porque essa é uma dimensão ontológica, não é uma dimensão de tom de pele, percebe? Mas eu sei que na primeira reunião que eu participei dos pesquisadores, que foi agora no sábado, quando eu apareci, todos arregalaram os olhos para mim. Todos. Só não a professora que tinha me convidado. Entendeu? Eu quase tive que explicar que eu era preto.
Então, o que eu estou dizendo com isso? Que essa dimensão precisa ser olhada de forma ontológica e histórica sempre. Porque senão a gente vai rotular, assim como me senti rotulado no sábado na reunião, como não preto. Então, estou falando isso para a gente olhar um pouco esse processo, para a gente entender que há um movimento, e esse movimento só pode ser entendido na relação social. Sim. Mas eu não quis rotular, na verdade. Na verdade, eu entendi. Porque assim, eu acho que a grande discussão, talvez eu tenha ficado um pouco nervoso, né? Porque é uma discussão bem complexa, né? O Neil Smith está querendo dizer que a natureza, eu acho que o sentido do que ele está querendo colocar no texto, eu já li o livro, né? Mas eu não quero dar spoilers, mas acho que o sentido que ele quer colocar no texto é que uma concepção de ser humano, né? Ela tem características ideológicas inerentes, né? Porque ela vai acabar desconsiderando esse processo de que o ser humano ele é algo que está sendo produzido. Ele não está dado, não está pressuposto na história. Né? E até por isso eu acho que alienação é um conceito muito importante, mas eu acho que ele tem esse problema, né? De que ele pressupõe algo que é alienado, que é dividido, né? Que é cindido, né? Uma unidade que é cindida e ela procura se reconectar de alguma forma, por meio da luta política, enfim, mas ela tem uma cisão que é pressuposta, é uma unidade pressuposta, né? E essa questão do racismo é uma coisa, né? A gente vai falar da questão do patriarcado, né? Do machismo, que divide de outra maneira, que provoca a nossa concepção de ser humano, né? O ser humano, ele já existe ou ele está para ser produzido? Ele está para ser criado ou ele já é criado por nós, né? Você mesmo falou da questão do ateísmo do Marx, né? Ou ele já foi dado por alguma coisa do passado, pela força da natureza, né? Porque aí isso coloca não a sociedade humana como a natureza tendo consciência de si mesma, mas na verdade o contrário. A sociedade está tendo consciência da natureza. E está conseguindo saber o que é ela e conseguir produzir o que seria ela, né? Seria, de certo modo, suas próprias condições de vida, né? De vida espiritual, né? Para usar esse termo, e vida material, né? Que eu acho que é justamente esse sentido que o Nismo está querendo colocar, né? Porque o Schmitt, ele coloca que a natureza, ela produz esses sujeitos, que é a sociedade. E aí a sociedade pega, por sua vez, toma a natureza como um objeto do conhecimento, né? Só que o Smith quer mostrar que é o contrário, né? Quem vem primeiro é a sociedade, quem vem segundo é a natureza. Né? Que é um erro. Eu acho que é uma provocação interessante que ele faz, né? Mas eu acho que polariza. Mas tudo bem, vamos lá ver depois como é que se resolve isso. Mas eu acho que é uma provocação interessante, né? Não, eu acho que é interessante. Mas é isso que me parece que é o pressuposto para nós desconsiderarmos as sociedades originárias. Porque elas seriam primitivas. E não primevas, que são coisas distintas. Né? O conceito de primitivo para nós tem uma dimensão de atraso, e deveria ser pensada como originária, como primeva, que tem a ideia do início de uma relação metabólica, início de um processo de interação metabólica, que não precisa ser cronológico. E não é, porque eles estão aí até hoje. Sim. Não é cronológico. Porque se fosse cronológico, nós reforçaríamos a dimensão positivista do Augusto Comte. Né? Que é a ideia da linearidade histórica, né? O homem foi infantil, teológico, primitivo. Depois o homem foi adolescente, metafísico, filosófico, não é? Clássico. E o homem agora é adulto, positivo, científico. Essa é a visão do Augusto Comte. A sua definição de evolução humana. E elas estão aqui, ó, misturadas ao mesmo tempo. E se a gente olhar bem, pela forma como pelas nossas interações metabólicas,
se a gente pensasse na ideia do primitivo, talvez hoje a gente fosse mais primitivo do que os povos primeiros, os povos originários. Não sei. Então, mas por isso que eu acho que polarizar isso é meio complexo. Mas é um bom debate, como você disse. A gente não vai resolver isso aqui. Por hora. Bueno, yo voy a decir algo más para sumar al debate, aunque no, hay cosas que me perdí, que voy a ser sincera que en el diálogo en portugués hay cosas que entiendo y otras que se me escapan. Pero voy a plantear que básicamente yo entendí de otra manera el capítulo. No lo entendí como lo entendiste vos, Gilberto. Entonces, como lo comprendí el capítulo, lo entendí que el juego que planteaba Smith era recuperar a Marx, a Engels, haciendo un diálogo entre ambos, y que no lo planteaba en esta división de sujeto-objeto, por el contrario, va planteando cómo en lo que fueron elaborando, sobre todo recupera mucho de Engels en este sentido, de cómo no hay esa separación. Entonces no la entendí como separación, sino que la clave del capítulo para mí fue pensar la producción capitalista, ¿no? Hacer el juego no de una producción de naturaleza, sino la producción capitalista, y en esta producción capitalista como ponerse, como usar, recuperar algunos aspectos, aunque no necesariamente con el marxismo más ortodoxo, si se quiere, otra línea de marxismo, sino interpretar el marxismo para dar cuenta de la lógica capitalista de la producción de la naturaleza. Entonces, la tensión que termina dando en las conclusiones, para mí es, bueno, cómo producimos la naturaleza y quién la controla es el juego de todo esto que planteaba Gilberto, de esta fragmentación, de esta abstracción, de esta división, de la alienación también. Entonces va echando la división del trabajo para dar cuenta efectivamente cómo esa producción capitalista produce una naturaleza, que son las relaciones que se dan actualmente, y en eso también pone en juego, por ejemplo, como la idea de la ciudad, digamos, de la sociedad moderna, nos trae la idea del progreso, acá nos trae una línea del tiempo, ahí viene lo evolutivo. Entonces, en eso, digamos, no coincido tanto en esto que has ido marcando como que no lo plantea Smith, para mí sí lo plantea en la lectura que lo hice, en la lectura que le di del capítulo, la interpreté de otra manera. Por eso, cuando me dijiste si me cerraba lo que habías planteado, bueno, a medias, digamos, en partes coincido con lo que planteas, pero en otras yo lo leí de otra manera. Sí, es verdad, es verdad. Y yo estoy de acuerdo, porque en verdad la preocupación central de Smith es mismo esta, de poner en discusión el avance del capital y cómo introduce una óptica y una perspectiva de valor sobre la naturaleza, ¿vale? Sí, yo estoy de acuerdo. A Larissa está inscrito. Eu gostaria de dialogar com a problematização do João. Só peço desculpas que às vezes eu fico meio nervosa, estou na graduação ainda, e falar é fruto de muita insegurança, e às vezes eu perco o raciocínio, mas eu vou tentar estabelecer uma coerência, né, no meu comentário. Não se preocupe com isso, Larissa. Está entre amigos. Ok, mas enquanto ele falava, eu retomei algumas anotações do livro do Silvio Almeida, e aí eu fiquei refletindo sobre uma definição ontológica racial, porque o que ele fala é justamente o contrário, né, de que se trata de que raça é um conceito relacional e histórico, né? E aí ele vai construir uma dimensão que eu acho também que eu pelo menos interpretei isso no Neil Smith, né? Que é de uma compreensão do homem, né? E é uma compreensão burguesa de um homem universal, que é um projeto de um pensamento iluminista que começa a compreender o homem como sujeito e objeto do conhecimento, né? E aí eu acho que nesse sentido
raça, que é uma constituição anterior à burguesia também, tanto que o Neil Smith fala de que a dicotomia do Schmitt estava em separar, né, pré-burguesia, a dimensão natureza de pré-burguesia e burguesa, ela constitui uma dimensão importante para o capitalismo, né, e é uma estrutura anterior à construção capitalista. É uma estrutura que permitiu a acumulação capitalista, né, a acumulação primitiva, e eu acho que é importante, e nesse sentido, eu acho que é uma compreensão tão importante quanto a divisão fisiológica que ele destaca entre homens e mulheres, né? Porque não há nada de natural no conceito de raça, né? Raça é sempre um conceito relacional, histórico e político, né? Então, nesse sentido, eu achei interessante a leitura do João. Enfim, esse é só o meu comentário. Vai, João. Então, eu acho que essa questão racial no Brasil. Porque, ó, tem uma questão, né, que o Smith, ele fala a partir da centralidade do capitalismo, né? Então, algumas questões ele sempre acaba menosprezando, né? Prezando pouco, né? E a questão racial, eu já li vários textos do Smith, né? A questão racial aparece muito pouco nele, né? Ele tem uma questão de gênero que aparece mais, mas é do mesmo jeito que aparece aqui na tese dele, né? Ele não avança tanto, assim, para revolucionar, vamos dizer assim, como ele revoluciona na geografia, né? Na sua análise do capitalismo, crítica, né, da sociedade capitalista. Sobre a questão dos povos originários, eu estava ouvindo algumas palestras do Ailton Krenak, né? Ailton Krenak é um líder do movimento indígena, né, brasileiro, né? E as falas dele são muito interessantes, porque a gente pode falar, claro, né? Eu não sou especialista na área, né? É um pouco de ousadia minha falar o que eu vou falar, mas os povos originários, eles se constituíram enquanto povos originários nesse processo de luta contra a aniquilação, né? Contra a aniquilação por meio da colonização e atualmente por meio do capitalismo tardio, né? A Constituição do Brasil é um processo de aniquilamento, né, dos povos originários, né? O Brasil é isso também, né? Então, talvez o pensamento dos povos originários já seja um pensamento que tem, em alguma medida, algum contraponto. Pode ser que as condições materiais não possibilitem um contraponto tão forte, mas já é um contraponto a essa sociedade, né? Que tenta os aniquilar, né? É claro que eu precisaria pesquisar mais para saber sobre isso, né? Então, tem essa dimensão, né? Que os povos originários já podem ter dentro deles uma perspectiva contra essa sociedade capitalista, né? Que tentou os aniquilar. Tem um outro conceito do Smith que é muito interessante, que é o conceito de salto escalar, né? Na dialética marxista, na dialética hegeliana e marxiana, né? Tem o conceito de Aufhebung, né? Que é a superação, né? Que a gente traduz como supra-assunção, superação, né? Aufhebung. O Neil Smith, ele tem o conceito de salto escalar, né? E talvez seja isso que esses pensamentos, os povos originários, pensamentos periféricos, né? Também, né? Precisem, né? De serem reconstituídos em uma escala geográfica maior, né? Eu falei isso porque eu participo de uma associação de filosofia latino-americana, né? E uma das coisas que a gente pensa é isso, né? Quer dizer, eu penso a partir da geografia, né? Como que a gente recepciona, né? No nosso contexto acadêmico, científico, enfim, o pensamento dos povos originários, considerando a sua especificidade, a sua história, né? Enfim, acho que era um pouco isso, é o meu grão de arroz aí na discussão, né, sobre os povos originários. Eu acho assim que às vezes nós temos uma perspectiva
com relação aos povos originários, do ponto de vista da sua forma de resistência. E Maria Clara está aqui. A forma de resistência, a forma de resistência é muito particular para cada nação. É muito particular para cada nação. Tanto é que, e dentro da nação, existem outras formas particulares de resistência. A gente vai a campo, né, Maria Clara está aqui junto, a gente vai a campo e a gente acompanha as discussões e as cisões e as divisões que vão sendo constituídas dentro dos próprios grupos. A gente fala, eles podiam ser uma nação, depois podia ser uma federação, porque a gente olha a nossa forma organizativa. Mas, por exemplo, os Guarani, quando eles ocupam as áreas, eles simplesmente existem nas áreas, eles não fazem nada. Nada no sentido do que nós fazemos. Então, eles têm uma outra lógica de incorporação. E eu acho que a gente exigir deles o que o Smith pensa, por exemplo, como um salto de escala, né, é muito complicado isso. Né? Porque a gente não pode exigir deles nem mesmo aquilo que nós entendemos dentro da teoria marxista, que eu não vou chamar ortodoxa, mas vou chamar aqui de um materialismo positivista, do que é salto ontológico. Né? Ou seja, como se fosse a dimensão científica, a da razão científica, o grande salto ontológico humano. Né? Então, eu acho que são diferenciações de leitura de mundo que a gente precisaria ter a forma de compreender e aceitar. Eu acho que esse me parece um grande movimento que tem na discussão, que é um movimento que eu não sou adepto, porque eu tenho várias críticas a esse movimento, depois eu posso explicar em outro momento, que é o movimento decolonial na geografia, mas que eu reconheço a importância do debate. Eu acho que a forma que dá um conteúdo complicado, principalmente por conta de uma espécie de, sei lá, vou chamar de uma espécie de decolonialismo, vou chamar assim, para não entrar muito em detalhes. Mas, porque eu vejo que, às vezes, a dimensão concreta dos povos originários é muito singular. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar, não é que nível de interação metabólica eles têm. Mas o que é essa interação metabólica? Né? Acho que é aí que dá o sentido das coisas. E eu acho que nesse processo se estabelece o mesmo, por isso que eu gostei muito da intervenção da Larissa, se estabelece o mesmo no entendimento do racismo. Né? Acho que se estabelece o mesmo entendimento do racismo. E por que ele é estrutural? Eu acho que a gente só pode entendê-lo como estrutural entendendo como interação metabólica, porque aí você entende uma permanência relacional nesse processo. Né? E aí eu acho que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que não é a dimensão plena e absoluta da cor. Plena e absoluta da cor. Não estou dizendo que ela não exista, não é isso. Estou dizendo que ela não é plena e absoluta. Pega, por exemplo, o sujeito que está hoje na Fundação Palmares. Então, pega o candidato a prefeito, procurem por aí o candidato a prefeito de Três Lagoas. Policial militar federal, candidato a prefeito e é vereador. Então, existe uma necessidade de nós olharmos esse processo do ponto de vista de uma dimensão ontológica que é muito, muito séria, muito profunda, para não cairmos, né? Porque às vezes eu acho que a discussão decolonial está muito mais na perspectiva do geografismo do que da geografia. Né? Ou seja, eu designo que a dominação é europeia. E aí pergunto, na Europa não tem relações de dominação interna? Então, não sei. É um pouco o erro que eu acho que tem no Harvard, de olhar para os Estados Unidos como hegemon, e não pela lógica específica a qual o Estado americano representa.
porque senão eu penso que os americanos todos são inimigos nossos. Né? Porque ele joga isso na ideia do Estado, os Estados Unidos, os Estados Unidos. Pega o texto do Harvey, está muito demarcado isso. Né? Então eu fico preocupado. E o decolonialismo com a ideia do europeu, eu falo, que europeu nós estamos falando? É o cara que está morrendo lá na periferia na Europa, mesmo que seja imigrante, e olha, mesmo que seja imigrante, ele é contra as políticas de imigração, porque ele já está lá. Que racionalidade é essa? Pega os hispânicos no sul da Flórida e pergunta se eles querem que tenha entrada de hispânico. Eles falam que não. E como é que você chama? Não sei o que lá, Sanches. Bill Sanches. Kevin Sanches. Kevin... Então, existem outras coisas fundamentais para entender nessa relação que passa pela dimensão étnica, passa pela dimensão do lugar, mas não podem estar restritas nela. Então, nelas, né? Perdão, não flexionei o nelas. Bom, é isso. Se deixar eu fico falando demais, eu vou parar de falar. Nem sei se o Paulo quer falar, tem hora que eu acho que o Paulo está a falar e eu fico interrompendo. Desculpa, Paulo. Não, imagina, eu acho que esse debate assim, riquíssimo, foi para um... E eu ia, na verdade, comentar alguma coisa, mas eu acho que, na verdade, é mais pertinente quando a gente for discutir a segunda parte, que é um pouco talvez, de uma relação que se possa fazer entre a percepção da natureza, essa concepção da natureza do Neil Smith e do Carl Fittfogel. Eu até coloquei no chat o texto dele, um texto sobre ele, né? No sentido também de que é um debate mais antigo, claro, né? Mas de um geógrafo também, uma contribuição que vem da geografia, e faz um diálogo também com o Lukács, né? O Georg Lukács faz um contraponto, mas só isso. Mas eu acredito que é mais pertinente aí na próxima, quando a gente for discutir o capítulo 2, né? E também porque o Neil Smith, em vários textos ou em vários comentários, ele dialoga, ele faz uma crítica, né, ao Carl Fittfogel. Bom, eu queria agradecer a todos, pedir desculpas. Muito obrigado, você pela bela apresentação. Não, eu que agradeço e peço desculpas aí por interferir tanto no texto, por interferir tanto no entendimento do texto com as minhas próprias reflexões.